sfida e Littorio, inquadrata in tutte le sue formazioni rivoluzionarie, attingerà i suoi destini, arriverà al benessere, alla potenza e alla gloria. Trabalho sobre o Tratado de Latrão. Introdução. O artigo tem como objeto de estudo o Tratado de Latrão, assinado em 1929. O tratado representa o documento que encerrou a questão romana, que tem origem na separação da Igreja Católica do novo Estado italiano, criado com a sua unificação da Itália em 1871. Neste acordo, datado em 15 de fevereiro de 29, a Igreja, juntamente com o Estado italiano, efetivou uma resolução que determinou o fim do conflito ético, moral e político que existia desde a unificação italiana. O presente artigo será dividido em 3 tópicos, quais sejam a unificação da Itália, 2. O fascismo italiano, 3. O Tratado de Latrão e, por último, a conclusão. O primeiro tópico se atentará para os detalhes da unificação da Itália, tal como o número de províncias que integravam a Península Itálica, o surgimento do desejo da unificação, as correntes políticas advindas no período da pré-unificação, entre os quais o grupo do papado, o grupo dos republicanos e o grupo dos monarquistas, e também a influência do reinado de Piemont e Sardenha sobre outras províncias e reinados para a consolidação da unificação. Vale ressaltar que a Península Itálica era dividida em vários reinos: Sardenha e Piemonte, Veneza e Lombardia, Tirol, Toscana, Parma e Modena, reinados das 2 Sicílias e o Estado Pontifício. O surgimento do desejo de unificação adveio principalmente da burguesia ascendente e dominante, que necessitava de maiores lucros e da expansão do mercado consumidor, que se configuraria com a unificação dos reinos integrantes da Península Itálica. No que se refere às correntes políticas, surgem 3 grupos a favor da unificação. O movimento do papado, que era a favor da unificação, entretanto com a condição de ampliação dos estados pontifícios e mais poderes aos bispos e governantes nomeados pela Igreja. Havia a corrente dos republicanos, que eram simpatizantes de uma espécie de revolução, removendo a nobreza, o clero e a realeza do poder, instituindo um governo republicano de objetivo democrático e com maior alternância no poder. Por último existia a corrente dos monarquistas, que prezavam pela manutenção da família real como chefe de Estado e um político como chefe de governo, e além disso protestava pela separação da Igreja do Estado. O primeiro tópico se encerra com a consolidação da unificação do Estado italiano. Por sua vez, o tópico 2 estuda o fenômeno sociopolítico denominado fascismo, o qual surgiu no período entre guerras, e neste tópico discutiremos o estado social da Itália no pós-Primeira Guerra Mundial, além de expor os interesses da burguesia e seu capital privado em face do perigo do comunismo. Agora veja só uma referência. O fascismo, segundo muitos camisa negras da primeira hora, não era uma facção, mas um movimento. Pretendia ser mais que um fenômeno político, um fenômeno espiritual, e significava, sobretudo, uma reação da Itália vencedora de Vittorio Veneto contra a política de desvalorização dessa vitória e suas consequências. Maria Tegg, 2010, página 309. Em virtude de sua participação na Primeira Guerra Mundial, o Estado da Itália, apesar de sair vitorioso, adquiriu enorme dívida externa, e devido a isso, a população sofria com a Itália, a população sofria com a falta de empregos, fome e miséria. Essa vulnerabilidade promoveu o fascismo, comprometido com o resgate da força e virilidade da antiga Roma. Em 1919, a Itália saiu vitoriosa da Primeira Guerra Mundial, mas com graves problemas econômicos, políticos e sociais. Eram enormes os déficits estatal, o depauperamento do setor agrícola e a inflação causada, entre outras coisas,
pela dívida extrema contraída com os Estados Unidos durante a guerra. Trento, 1986, página 05. O fascismo se caracteriza pelo nacionalismo exacerbado, no que se apoia o crescimento da indústria nacional e também maiores oportunidades para a classe dos trabalhadores. Nesse ponto, essa corrente na Itália conseguiu unir a burguesia nacional ascendente, a massa e, por último, a religião predominante. Fascismo e Mussolini são duas palavras consubstanciais e solidárias. Mussolini é o animador, o líder, o dulce máximo do fascismo, que por sua vez é sua plataforma, tribuna e veículo. Para explicarmos uma parte deste episódio da crise europeia, recorramos rapidamente à história dos fasci e de seu caudilho. Mussolini, como se sabe, é um político de origem socialista. Não teve dentro do socialismo uma posição centrista nem moderada, mas extremista e incandescente. Teve um papel condizente com seu temperamento, já que é espiritual e organicamente um extremista. Está na extrema esquerda ou na extrema direita. Maria Teg, 2010, página 287. Não se pode esquecer que o fascismo italiano se firma com maior convicção para fazer frente ao comunismo. Define no receio de se instalar uma economia planificada, que venha coibir o lucro exagerado. A pretensão da Igreja Católica em apoiar o fascismo se explica no temor e desconfiança de se perder de vez as terras tomadas pela burguesia protestante no ano de 1871, por ocasião da unificação, e a influência do comunismo sobre toda a Europa, na proibição de liturgias e estatização do local de cultos, bem como o combate ao judaísmo e ao crescimento do protestantismo. O terceiro tópico apresenta a problemática denominada 1929, o fim da questão romana, o acordo entre o Estado italiano e o Vaticano, sob o título Tratado de Latrão de 1929. Com o Tratado de Latrão, o Papa e o Duce iniciaram uma parceria peculiar. Isso aqui é uma referência de Kertz. Com o Tratado de Latrão, o Papa e o Duce iniciaram uma parceria peculiar. Cada qual se via como chefe de uma organização totalitária, termo adotado por ambos. Ela só podia ter um líder e exigia lealdade absoluta. O pontífice estava ansioso para usar o poder dos fascistas, a fim de resultar um Estado católico, embora não fosse pensar que pudesse algum dia cristianizar Mussolini. Já o Duce queria usar o poder da Igreja com a finalidade de consolidar seu próprio governo, mas, em sua opinião, o clero católico deveria servir ao fascismo, uma ferramenta para garantir o apoio popular ao regime. Kertzer, 2015, página 145. O Tratado de Latrão de 29 foi o documento que cessou a questão romana. De acordo com esse tratado, a Igreja Católica, juntamente com o Estado italiano, efetivou uma resolução que findou o conflito ético, moral e político entre as partes daquele contrato. O tópico 3 tem o intuito de responder diversas questões, tais como a retirada das terras da Igreja na unificação do Estado italiano em 1871, a indenização proposta pelo Estado italiano em favor da Igreja Romana no Pacto de Latrão, os interesses e motivações de Mussolini em celebrar o pacto com Pio XI e os interesses da Igreja em celebrar o acordo com o Estado italiano, pondo fim à questão romana. Então, fim aí da introdução. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Acompanhe agora o hino da Itália. Um grande abraço.